Mais uma vez com o quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou Minha Vida. E eu sempre falo, né? Quero que você fale seu nome, quero que você fale de onde você veio, mas eu vou contar uma história pequenininha antes de começar, porque em 2024, curso de LCA, né? Em 2024, eu tinha um curso marcado em Recife, em abril, exatamente. E eu tinha várias pessoas de Recife que iam fazer o curso e eu tinha 2 alunos que não eram de Recife. Um deles era de Teresina, no Piauí, que ele ia sair de lá e iria, né? Não estou em Recife. Iria para Recife fazer o curso. Só que aconteceu uma intercorrência de um curso sobre cirurgia de joelho, que um dos médicos pediu, vamos comigo para São Paulo, um parceiro de longa data. Eu falei, vamos, mas nessa data eu tenho um curso em Recife, como é que eu faço, né? E daí eu consegui uma segunda data para Recife, praticamente 80% da turma, 90% concordou, porque tá bom, então eu não vou esse final de semana, eu vou no outro. Mas 2 pessoas já haviam comprado passagem aérea, né? E daí não é só, tipo, mudar a passagem. Tem uma multa, tem algumas coisas, e o responsável pela mudança de data fui eu. E na hora eu falei, né, não, pode ficar tranquilo que eu vou arcar com os custos, né? Se as pessoas que viriam para o curso aceitarem, eu pago, né, o que for de multa, alguma coisa, né, na mudança na mudança de data. E eu aceitei muito. Porque uma das pessoas era a pessoa que está aqui, eu não vou falar o nome, quase falei, ele vai se apresentar, e essa pessoa, ela não fez só o curso de LCA. Essa pessoa, ela criou uma história, né, depois daquele dia, e às vezes eu podia, sei lá, né, inclusive ele vai falar que o dia que eu liguei para ele, que ele achou que não era eu que estava ligando para ele. Eu quero começar falando desse assunto, porque às vezes uma atitude, né, eu sempre assumiria isso, mas ainda bem que deu certo a mudança de data, ainda bem que deu certo, né, você tendo me prestigiar lá em Recife, para a gente começar essa história que nós temos agora. Então, por favor, agora sim, fale seu nome e de onde você é. Eu me chamo Diego Almeida, sou de Teresina, Piauí. E já emenda nessa história agora. Aí. Conheci o Felipe ano passado, no começo do ano. Nossa, parece faz tanto tempo. Nosso primeiro encontro, na verdade, foi em março, no Congresso, em Fortaleza. No Congresso Gabriel Leão, né? Isso, mas eu já estava inscrito no curso dele do Segredos da Reabilitação de Ligamento Cruzado Anterior e Menisco em Recife. E aí teve esse episódio que ele contou, ele precisou modificar a data. E aí ele assumiu todos os custos e nós fomos para Recife. Mas antes disso, eu estava atendendo. Antes eu não trabalhava com o joelho diretamente. E aí meu celular tocou, Felipe Fumê, eu fiquei nervoso, não sabia se atendia, tremendo. E aí a gente conseguiu conversar e ajustar. E aí de lá para cá, graças a Deus, eu costumo falar que eu tenho na fisioterapia eu tenho minha vida antes do método Felipe Fumê e a minha vida pós-método Felipe Fumê, né? Vivenciei em Recife, em abril, e aí em junho eu já estava aqui em Londrina fazendo o módulo 1. Abril, Recife, maio, junho já estava em Londrina. 2 meses depois, esse cara me apareceu, Ludmila, minha secretária, né? Que comanda tudo, essa parte do curso. Falou, o Diego foi lá, combinou com ela, tudo. 2 meses depois, estou recebendo o Diego aqui em Londrina. Vim, e isso foi assim... praticar o método Felipe Fumê, profissionalmente para mim, me agregou não apenas hoje ter um raciocínio clínico mais efetivo, ter uma experiência mais técnica baseada em evidência, mas a passar a ver meu paciente não como um paciente, mas como um ser humano em si, né? E eu costumo dizer para todo mundo que o ponto de partida disso, até abrindo uma particularidade da minha vida, foi a crise de ansiedade que eu tive aqui no módulo 1. E durante o módulo 1, nós passamos 7 dias aqui, e na quarta-feira eu tive uma crise de ansiedade que se estendeu até a quinta-feira. E mesmo diante de dar o curso, os outros colegas estarem aqui, eu fui amparado de uma forma assim muito humana, incrível, pelo Felipe, pelos pais do Felipe, pela equipe inteira. E aquilo ali para mim foi assim um divisor de águas para eu poder também começar a observar os meus pacientes, não apenas do ponto de vista do joelho, né? E quando
eu voltei para Teresina, eu já voltei com uma outra mentalidade. Eu trabalho com pilates e com coluna. Aliás, eu trabalhava com pilates e com coluna. E aí a gente tinha uma clínica num espaço de 58 metros quadrados. E quando eu voltei, eu disse, eu preciso sair daqui, porque não tem como. E aí, financeiramente, o momento não era propício, porque eu estava apenas com 6 meses que eu tinha reformado o ponto, tinha estruturado. Novinho. Novinho. Em junho. Isso em junho. Junho. Isso. E aí, acreditando, mostrando o que a gente tinha vindo fazer, as propostas que a gente tinha em relação ao cuidado dos pacientes, as coisas foram se organizando e em novembro, no dia 28 de outubro, perdão, nós inauguramos a sede nova no espaço de 110 metros quadrados. A Diego Almeida, na clínica fisioterapia especializada. Com o curso do Felipe Fumê em Teresina. Aí deixa eu colocar outra dentro. Esse cara eu conheci ele em abril, em Recife. Em junho ele veio para Londrina. Em outubro ele tá me recebendo lá com o curso de LCA Menisco. Eu não lembro o que aconteceu que abriu uma data. Um dia depois, esse cara assim, cara, eu quero levar teu curso para Teresina. Abril, junho, outubro, eu tava lá em Teresina, conhecendo a clínica que ele tinha acabado de abrir, acabado de reformar, cheirando tinta, cheirando limpeza de pós-obra, assim. E nós ministramos um curso de LCA, o mesmo curso que o Diego foi a Recife, me prestigiar, ele organizou na clínica dele. E como é que foi para você isso aí? Foi incrível, assim, porque nós temos... eu tenho o Felipe eu tenho você como uma referência, né? Também. E antes era inatingível, inacessível. E quando você conhece o Felipe, você vê o quão humilde ele é, o quanto ele é um paizão. Eu costumo dizer essa expressão. Ele é um paizão, porque não é fácil. O Felipe, ele acompanha a gente, pessoal, além do curso. É o dia a dia, a gente tá ali no Stories, ele vai lá, corrige, a gente tem uma dúvida, a gente manda uma mensagem, a gente é prontamente atendido, os colegas que a gente faz, na verdade, a irmandade que a gente faz aqui no método Felipe Fumê é muito, muito forte. Então, a gente tem uma base criada por você, não apenas do conhecimento científico, mas do conhecimento de vida, de ser humano, de humildade, de empatia, de alegria, de brincadeira, a hora certa da gente brincar, a gente tem as brincadeiras, mas o curso ele é transformador. E recebê-lo em Teresina, poder mostrar para ele um pouco do calor de Teresina, da carne de sol, da cajuína, dentre outras coisas que o Piauí tem de muito bom, foi de muita alegria e de muita emoção. Eu fui o pioneiro lá em Teresina, né? Atualmente eu sou o único que tem a formação do método completa. Aí já deixa eu falar, porque nós pulamos de outubro, então, de 24 para... Março de 25. Isso. Ou seja, praticamente em menos de um ano que esse cara quase não fez o curso em Recife. Sim. Quase não fez o curso em Recife, pela minha mudança, né? Mas ainda bem que a gente fez dar certo. Esse cara estava aqui um ano depois, nem não deu um ano, né? Fazendo o módulo avançado. Então, em junho, módulo 1, 6 cirurgias. Em abril... Em março, módulo avançado mais 24 cirurgias. E eu quero que você fale dali. O módulo avançado. Porque outra turma teve o módulo 1, então, aí tua turma do módulo avançado. Que o módulo avançado você já tem... É um grupo diferente de pessoas, né? O módulo avançado, para mim, eu tô até arrepiado. Foi um marco de humanidade entre os participantes. Eu acho que foi escolhido a dedo. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de falar isso sobre suas turmas, parece assim que é feito... A escolha realmente é escolha mesmo, literal. É uma turma que me agregou muito conhecimento compartilhado, as nossas apresentações dos nossos casos clínicos ali, o que aconteceu naquela sala de joelho, foi muito enriquecedor do ponto de vista profissional, foi encorajador para mim, porque quando eu voltei do módulo avançado, eu voltei com um pensamento diferente, eu voltei com mais propriedade ainda sobre cuidar de joelhos e por trás disso, ter várias pessoas que eu sei que eu posso contar, né? Que eu sei que eu posso fazer uma ligação para tirar uma dúvida, que eu sei que eu posso
trocar uma ideia sobre um caso clínico um pouco mais complicado. E sobre a vida, ali eu tenho irmãos hoje que são meus amigos, assim, parceiros, que a gente conversa também sobre a vida. E é o que eu digo para todo mundo que me conhece lá em Teresina, as pessoas me chamam até de Diego Fumê. Eu até mostrei para você a mensagem. Eu lembro. Achei sensacional isso aí. Porque lá na Diego Almeida Fisioterapia Especializada, nós tratamos joelhos com o método Philippe Fumé. Então, nós não colocamos exercícios diferente do que a gente vê. Eu sempre estou falando nos meus vídeos, eu sempre estou falando nas palestras que eu dou, nas aulas, que eu trabalho com o método Philippe Fumé, porque é um método que ele realmente tem um resultado. Os nossos pacientes, eles têm um resultado assim, incrível. Inclusive, muitas vezes a gente fica até meio assim, porque o resultado deles é tão bom que às vezes até tem alguns que querem burlar o final do tratamento. Eles ficam bem rápido demais, né? Isso, eles ficam bem muito rápido. E foi um transformador por quê? Porque hoje, além de fisioterapeuta, eu sou gestor da clínica, sou empresário, e tudo acreditando que as coisas iam dar certo porque eu estava fazendo a coisa certa, né? Hoje eu tenho segurança nos meus tratamentos, porque você passa isso pra gente, muito sabidamente. A sua cobrança é uma cobrança necessária e nos faz estar aqui novamente, sempre buscando o melhor. E aí, 1 ano e 4 meses eu estou pela 4ª vez em Londrina. E antes da gente falar sobre essa mentoria, que você está aqui de novo, né? Pô, parece que a gente conhece faz 3 anos. É verdade. Muito intenso nesse 1 ano e 4 meses. Eu falo que a pessoa que procura, a pessoa que se atualiza, a pessoa que estuda, a pessoa que está sempre crescendo profissionalmente, ela incomoda demais. Não tem como. E hoje, muitos e muitos alunos meus têm incomodado muito. Incomodado quem? Incomodado profissionais que, às vezes, estão numa zona de conforto, né? Acham que o que está ali é o suficiente, e quando um colega cresce mais do que essa pessoa, a pessoa se sente incomodada. Em vez dela crescer, o que ela gosta de fazer? Apontar o dedo. Né? Eu trabalho há 25 anos com joelho. Há 25 anos eu fui introduzido no mundo do joelho por médicos parceiros. Quando me perguntam quem são suas referências, são médicos que trouxeram a cirurgia de joelho no Brasil. Então, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, SBCJ, ela dita o que há de mais atual e mais correto sobre cirurgia de joelho. E o método ele é basicamente inteiro pautado em cima das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. A gente respeita muito o que precisa ser respeitado e a gente é muito efetivo quando pode ser. E é muito importante falar isso por quê? Porque, às vezes, profissionais que não sabem o que a gente faz, é muito agressivo. Onde? Onde eu posso. Porque se eu tenho que fazer um ganho de força muscular, eu faço ganho de força muscular. Mas, onde eu preciso respeitar cicatrização, osteointegração, enfim, muita coisa, a gente é extremamente conservador. Né? Tem incomodado muito lá, não? Tem aparecido, sim. E eu fico muito feliz. Tem aparecido, muito feliz, sim. Porque a gente só incomoda se a gente cresce profissionalmente. Isso. Né? É verdade. E assim, eu sempre falo que o conhecimento ele é acessível a todo mundo. Não é à toa que nós levamos o curso do Felipe para Teresina, vamos levar novamente em maio, para que até esses próprios profissionais eles possam conhecer. Né? Quando o Diego fala sobre conhecimento, eu estou aqui com o Diego, meu aluno, mas o Diego é professor. Sim. O Diego é professor, né? Então, que é o que me deixa muito mais feliz ter alguém que já é professor, que já tem um tempo de formação, que não cansa de querer crescer profissionalmente. Isso incomoda, né? Infelizmente, os incomodados vão ter que engolir. É verdade. Né? Vão ter que engolir. 1 ano e 4 meses depois, tá você aqui em Londrina de novo, né? Para fazer a mentoria dos alunos do método Philippe Fumé. Né? Uma semana de mentoria. Nós estamos na metade dela. Como é que tem sido a semana para você? Nesses 3 primeiros dias de mentoria, eu já fiz coisas que nesse 1 ano e 4 meses eu ainda não tinha feito. De dar o primeiro passo, de pensar além e de saber que eu sou capaz de realizar e acreditar nisso, né? A mentoria, ela tem um momento de troca muito grande, um network incrível,
onde hoje eu tô com 11 amigos de estados diferentes, de culturas diferentes, situações de realidades diferentes, realidades. de histórias diferentes e oportunidades. E aí a gente consegue agregar um pouquinho de cada história para que o nosso engrandecimento pessoal e profissional ele seja formado, né? Ele seja lapidado. E é incrível. Para quem é aluno do método, que tiver a oportunidade de vir fazer a mentoria, venha, porque ela muda. Ela muda vidas. Nós não acabamos ainda, mas eu falo, módulo 1, a gente ensina procedimento cirúrgico e reabilitação dessa cirurgia, 6. Módulo avançado, procedimento cirúrgico e reabilitação dessas outras 24. Mentoria, como é que eu vou usar tudo isso? Como é que eu organizo tudo isso? Como é que eu cresço com tudo isso? Essa é a ideia, né? Muito intenso, né? Esses 1 ano e 4 meses. Muito intenso. Muito intenso. E já estamos aqui preparando para o congresso e para o próximo ano vir fazer as revisões. Estaremos lá em Teresina no próximo ano. Qual que é a data lá? 21 a 24 de maio. 21 a 24 de maio estaremos em Teresina, né, com mais uma vez o curso de LCA e menisco. Como é que ficou a vida do Diego? Porque o Diego não cuidava só de joelho, né? Como é que ficou pós esses cursos? Como é que está hoje? Como é que está a tua visão hoje sobre o Diego profissional? O Diego profissional, ele amadureceu bastante, né? Ele consegue hoje ter um olhar mais caridoso, digamos assim, para ele, porque hoje a minha busca por aprender, ela está sendo constante e diária, né? Então, eu sempre estou tentando me melhorar ao máximo. E do ponto de vista profissional, hoje a minha clínica ela é uma clínica bem estruturada, ela é uma clínica boa, num bairro bom. Então, toda vez que eu vou trabalhar, que eu chego lá, que eu abro aquela porta, eu me sinto um pouco... eu me sinto realizado por estar agregando valor na vida dos meus pacientes. E antes de vir para cá, os meus pacientes de joelho, eles me deram um incentivo tão grande para eu vir, né? Porque eu estava bem preocupado como que ia ficar essa semana e tudo. E eles se mostraram tão parceiros, porque eles sabem que eles têm um tratamento bom, um tratamento efetivo, e eles sabem que eu vindo para cá eu iria voltar melhor, mais, né? Mais afiado ainda. Então, assim, é muito bom. A mudança foi total. Como pessoa, como profissional, e principalmente como organizar a minha conduta terapêutica, digamos assim. Minha parte clínica, ela foi 100% melhorada e a busca incessante de melhorar mais ainda, cada vez mais. Nossa, você me deu um insight aqui de fazer uma pergunta. Eu preciso aproveitar que eu tenho aqui um fisioterapeuta, mas eu tenho um empresário, né? E eu tenho um professor. Você já está há algum tempo? Quanto tempo de formado? Na Físio, vai fazer 10 anos. Na Físio 10 anos e a tua outra formação? Sou profissional de educação física há 16 anos. Ou seja, nós temos alguns anos as formações, professor, empresário. Cara, como é que você vê hoje os alunos recém-formados de fisioterapia? Assim, é um cenário preocupante. A gente não pode generalizar, mas... Assim, eu falei, fala caótico. Sem generalizar, mas, sim, mas a gente que convive com os alunos, né? Hoje eu costumo bater muito na tecla com os meus alunos de que a fisioterapia ela é uma ciência que cuida de vidas, de pessoas, do amor de alguém. Então, nós precisamos estar nos dedicando sempre, sim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, da busca incessante pelo conhecimento e principalmente da mudança da nossa realidade. Porque se eu tivesse feito o método do Philippe Fomé há 10 anos atrás, se eu tivesse tido essa oportunidade antes, eu acho que profissionalmente eu estaria mais além ainda. Porque, é como eu falei anteriormente, né? Não foi uma mudança apenas do Diego fisioterapeuta, foi uma mudança do Diego como ser humano. Então, eu sempre falo isso para eles. Estudem, busquem se especializar, dar o melhor de vocês nos atendimentos, busquem entender os pacientes de vocês, porque não é só o segmento que está sendo tratado, que no nosso caso a gente usa muito, que não são apenas joelhos, são seres humanos, né? Então, assim,
é preciso ter um reforço maior nesse ponto de vista com eles. O que eu tenho visto, né, eu tenho uma evolução muito grande de alunos com um pouco mais de tempo de formação, né, mais maduros, e gosto muito de dar aula para recém-formado. Nunca vou generalizar, porque eu já vi alunos e alunas recém-formados com uma intensidade, um nível de atenção, entrega absurdo. Mas tem aparecido alguns fisioterapeutas recém-formados que parece que eles não entenderam que eles estão cuidando do amor de alguém. Parece que eles não entenderam que eles não podem ficar errando, porque eles não estão errando no motor de um carro, não estão errando numa máquina de lavar, eles estão errando num pai, numa mãe, num filho, numa filha, num avô e numa avó de alguém. Né? Isso é uma coisa que me preocupa muito. E isso que você falou me toca bastante, por quê? Porque a minha decisão de mudar em relação a cuidar de joelhos foi por conta de um erro. Olha só. Um paciente que eu tratei que não estava evoluindo com os conhecimentos que eu tinha, né? E por pouco eu não pude piorar o quadro dele, né? Por achar que eu estava sabendo, por achar que uma postagem do Instagram era suficiente, por um vídeo no YouTube era suficiente, pelos conhecimentos que eu trazia do tempo de graduação eram suficientes. E graças a Deus que naquele momento eu consegui ter esse olhar um pouco mais incisivo e buscar me melhorar. Inclusive foi a apresentação do meu caso clínico, né, no módulo avançado. E graças a Deus agora a gente está buscando sempre. Por isso que eu acho que, como eu falei, eu mudei como pessoa também por conta disso, por conta da responsabilidade, né, de fazer as coisas acontecerem com responsabilidade. E saber que eu estou levando um método que é 100% baseado em evidência científica, é um método comprovado de uma pessoa que há 25 anos estuda apenas isso, né? Sim. E foi incrível, é surreal, é só realmente... acontece, quem conhece, quem experimenta, pode ter propriedade para falar. E só um adendo, as pessoas perguntam para mim como é Londrina. Ei, como foi a noite de Londrina? A noite de Londrina é boa? Tu sai para muito lugar? Não dá tempo, pessoal. Mano, eu conheço a clínica, a sala de joelho e uns 2 restaurantes. E aí eu falo isso para todo mundo, do aeroporto para as funções e de volta. Então, assim, é surreal o método. Fala assim... Do que eu conheço, é bom. É bom, né? Mas eu conheço a clínica, a sala de joelho e os 2 restaurantes. E a lagoa, porque passa no Uber, porque passa no deslocamento. Ali, né? E eu, cara, sensacional. Eu sempre converso com todos os alunos que estão aqui. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Né? Sempre tem alguém que incentiva, que suporta, que apoia, que fica segurando as pontas enquanto a gente não está aqui. E você vai assistir esse podcast sentado do lado de uma pessoa, sentado do lado de alguém, você vai enviar esse link para algumas pessoas que realmente importam, e eu acho que nomes precisam ser falados de pessoas que são especiais para você e que te dão esse suporte para você conseguir fazer o que você está fazendo. Que em 1 ano e 4 meses, o tanto de viagem, o tanto de investimento que você fez, não é fácil. Eu sei. É viajar, é deixar de trabalhar, é fazer um monte de coisa para crescimento pessoal e profissional. Então, gasta o tempo que você quiser gastar, use esse espaço como forma de crescimento, fique à vontade. Minha mãe e minha tia Socorro, que são os pilares da minha vida. O nome né? da mãe? Minha mãe, a Lígia. Minha mãe tem depressão, para quem não sabe, eu que cuido dela. Então, assim, passar uma semana longe... você estar sempre o tempo todo aqui em alerta, né? Mas é a pessoa que me liga de manhã e fala: vai dar certo, que dia você volta, eu tô com saudade, mas você tem que estudar. A minha equipe que hoje está lá, a Mariane, a Maria Luísa, o Clébio, que estão dando conta dos atendimentos. Minha segunda mãe, companheira, Ana Raquel, que é a pessoa que... Quando eu digo assim, eu vou, ela diz, pois vamos lá, tô com você. Camila Assunção, minha irmã, que também é minha incentivadora. Minha sogra, que me deu todo o apoio para estar aqui dessa vez. E meu esposo, Wesley, pessoa assim que
que é meu parceirão, é meu companheiro, sabe? Topa minhas loucuras. Às vezes ele tenta me dar uma freada e ele vê que eu tô assim, com a cara de triste, aí ele vai lá e toca o baile comigo. Meus 2 filhos, pet, sucessinho total, que é... Ah, Maria, tô pra morrer de saudade. Mas é por vocês, né? É por vocês que a gente tá aqui, a gente consegue ter uma melhora, a gente consegue mostrar, dar um orgulho, né? Por trás de toda uma história que a gente carrega. E claro, por último, mas não menos importante, a todos os meus pacientes. Vocês que confiam, vocês que estão ali naquela rotina diária, que são nossos... Vocês entregam pra gente as dores de vocês, mas vocês não têm noção da transformação que vocês fazem na nossa vida. Porque é uma relação... A gente termina tendo uma relação mesmo assim de amor, de companheirismo, porque é tantos dias juntos, né? É tanta troca que sem vocês eu não estaria aqui. Então, meu abraço, meu beijo para todo mundo e muito obrigado. E, claro, a você. A você, a Aline, Monique, a Gi, a Lude, né? Ao Lucas, que participou também do início da minha formação. São pessoas que são referências, são pessoas que são iluminadas por Deus, até porque dá conta dessas centenas de alunos, né? De uma forma como vocês dão, é surreal. E só tenho a agradecer e pedir a Deus que ilumine mais ainda o caminho de vocês, para que novos alunos eles possam vir e levar aí para o Brasil e para o mundo esse método que é transformador. Eu agradeço muito carinho. E eu quero fazer uma menção especial ao Wesley. O Wesley é o marido do Diego. E quando eu fui para Teresina, eu sou muito chato, né? Eu saio das minhas aulas e vou para casa. Eu não conheço. Igualzinho você não conheceu Londrina, eu não conheço. Se eu não chego um dia antes ou vou embora um dia depois, eu não conheço lugar nenhum, né? Teresina tem praia, não tem? Não, tem não. O nosso litoral fica 320 quilômetros. Ah, não, verdade. Em Parnaíba. Você me falou bem dele, né? Eu lembro que Teresina eu só conheci o nosso caminho ali. Salvo os dias que a gente saía para jantar e a gente ia, né, onde o Wesley, grandiosíssimo artista, cantor de forró lá em Teresina. E eu fui todos os dias. É verdade. Esse aqui falou assim, ó, eu preciso ir dormir. Então vambora, né? Mas é uma coisa extremamente agradável, né? Eu não vejo a hora de voltar para lá. Então foi uma pessoa, um lugar muito especial com pessoas muito especiais. Que bom. Diego, obrigado por tudo. Mais uma vez, o quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou a Minha Vida. Hasta mais um para, glória a Deus, por uma terapia mais valorizada, sempre.